Hoje nós vamos continuar, né, nossas explanações sobre estequiometria, tá? Ainda sobre exercícios, ok? Vou colocar aqui exercícios estequiométricos, tá? Essas quantificações aí das reações. Então, nessa questão em especial, nós vamos falar de rendimento, tá? É uma questão de rendimento. É uma questão de rendimento que vai incluir também pureza, né? Nós vamos ter que calcular a pureza e o rendimento. Mas é fácil, tá? Pureza é só tirar porcentagem, assim como rendimento, tá? Mas aqui estamos falando de rendimento. Bem, nós temos essa questão aqui. O produto de ácido sulfúrico ocorre nas etapas seguintes, né? SO8 mais 8 mols de O2 produz 8 SO2. E depois aqui nós temos as etapas, né? Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. Bem comum vir essas etapas assim, tá? S8, oxigênio, SO2. A segunda etapa é SO2 mais de meio de O2, que resulta SO3. E SO3 mais H2O produz ácido sulfúrico, né? Que é a produção de ácido sulfúrico que está falando aqui. Se partirmos né, de 760 toneladas de enxofre, né, o S, 80% de pureza, em parênteses, né, do enxofre, só 80%. Qual seria a massa de ácido sulfúrico formada se a última reação rendesse 40%? Ou seja, a gente tem que tirar 80% dessa quantidade aqui de enxofre, que é a quantidade que a gente vai querer no final. E a gente tem que saber que essa quantidade final vai render só 40%. Então, a gente vai fazer como se rendesse 100% e depois tirar esses 40%, ok? Então, aqui nós vamos ter, primeiramente, a questão das reações e etapas. Em etapas, vamos falar delas. Quando tivermos uma reação em etapa, a gente tem que fazer algo que ligue este primeiro aqui ao último aqui, ó, ao reagente. Esse primeiro reagente ao último produto, tá? Então, aqui, se S8, aqui é S8, 8, aqui nós temos, aqui também tem 8. Se aqui tem 8, esse produto aqui vai ser o reagente aqui, não é? Então, esse aqui, o produto reagente, o produto daqui tem que ser igual a esse reagente, a esse reagente, né? E aqui, o que falta para ele ser igual? O 8, né? Então, você multiplica pelo 8, tá? Aqui também por 8, né? Que dá 4. Aqui também vai dar 8, né? Que é tudo 8 e dá 8. Esse reagente aqui, esse produto aqui, ele também tem que ser igual a esse reagente aqui, porque é etapa, né? Uma na sequência da outra. Então, aqui nós vamos colocar o 8 também, SO3, mais água, tá? Que vai resultar em H2SO4. 8. Ok? Aqui também vai ser 8, né? E aqui 8, né? Então, o que a gente vai ter? Cortar agora, né? Esse aqui é o mesmo desse, então a gente corta. Esse já se foi. A gente corta aqui com esse. Esse produto a gente corta com esse. E a gente acaba tendo aqui uma relação direta do reagente primeiro com esse produto final aqui, não é? Então, a gente vai relacionar esse reagente, até colocar aqui, ó, relacionar o primeiro reagente com o último produto.
atenção às proporções, tá? Então, a gente tem que ficar ligado nas proporções e fazer essas ligações aí de reagentes e produtos. Ok. Ok, tudo certo. Então, aqui nós vamos relacionar primeiro aí enxofre e ácido sulfúrico. Aqui na questão, a gente está falando que 160 toneladas de enxofre, 160 toneladas de enxofre, que é só rende 80%, né, desse enxofre. Então, como a gente vai tirar esse rendimento, essa pureza, né, não é rendimento, pureza? A gente vai pegar 160, multiplicar por 80 e dividir por 100. Né? 4, 4, 4, 16 vezes 8. Nós vamos ter aqui o que vai ser puro, só 128 toneladas de enxofre, ok? Certinho. Agora a gente vai para a questão daquelas etapas, né? Primeira equação, nós já temos. Segundo, balanceamento, já está balanceado, nós já fizemos. Terceiro, a regra é de 3. Então, vamos lá. Então, vamos ter a massa do enxofre é igual a 32. 32 gramas de enxofre, né? Coluna aqui de massa. Nós queremos massa, então massa, massa. E reagente, consequência, produto. 32 gramas de enxofre vai resultar em 8 vezes, né? 8 aqui do mol, vezes a massa do ácido sulfúrico, tá? Massa do ácido sulfúrico já é dado na questão, então 98 gramas, tá? De ácido sulfúrico, ok? E nós vamos ter aqui quantas toneladas de 128, fica em tonelada mesmo, tá? De enxofre, que é puro, vai resultar em quanto de ácido sulfúrico. Isso aqui vai dar mais ou menos. Então, nós vamos ter aqui 392 toneladas. Toneladas de H2SO4, tá? Só que aqui no finalzinho da questão, qual seria a massa de enxofre? Aqui rendeu 100%, né? 100% de rendimento. Rendimento. E se rendesse só 40%, então ficaria como? Rendimento de 40% ficaria como? Ficaria 392 multiplicado por 40, né? Que a gente quer esse rendimento, dividido por 100. Então, esse rendimento real aí de 40% seria de 156,8 toneladas rendidas aí em 40%. Ok? Então, esse aqui é o resultado final da nossa questão sobre rendimento, tá ok? Então, aqui eu só vou fazer uma retrospectiva, tá? Uma revisão que nós falamos, tá? Uma revisãozinha. Nós falamos primeiro de relações numéricas, né? Relações numéricas. Relações numéricas. Nós falamos de massa atômica, que é o mesmo que é dado em U ou uma, né? Que é equivalente a 1 sobre 12 avos da massa do carbono. Então, aqui é basicamente a média, né, das massas atômicas de acordo com a sua ocorrência na natureza. Então, é como se tivesse uma pessoinha aqui, que seria o carbono, e você fizesse aqui a média, né, os gêmeos, né, a média da ocorrência aqui desses gêmeos aqui. Então, a porcentagem de ocorrência e a porcentagem de ocorrência aqui. Então, nós temos a média entre eles da massa do peso desses gêmeos. Depois que eu fiz gordinho,
a massa vezes a ocorrência desses games é igual a isso tudo dividido por 100%. Isso que é a massa atômica. O número atômico, que é Z mais N, nada mais que um gordinho, né, só, sem gêmeos. E aí você tira aqui os membros, que horror. Então, como se fosse assim, o tronco seria o número atômico, seria a quantidade de prótons, né? E os membros seriam os elétrons, os nêutrons, né? Na verdade, os nêutrons. A gente somando, você tem o peso ou a massa, né, dessa pessoa. Vamos colocar em termos de pessoas, né? Talvez a gente consiga entender melhor, tá? Então, a gente vai ter assim, rendimento e revisão. Ficar mais claro. Aí nós falamos aqui dessas grandezas, nós falamos da massa molecular, que é a soma da massa atômica, não é? Nós falamos da massa molar, vou colocar um Lzinho aqui, molecular e molar, que é a massa dividido por mol, então sempre vai ser dado, aqui vai ser em 1, aqui vai ser em 1 também, aqui vai ser grama por mol, né? Falamos da relação do número de Avogadro, do volume, então 1 mol vai ser igual ao número, a massa molar, né? Que vai ser equivalente a 6,02 vezes 10 a 23 elementos, que é a quantidade de Avogadro, e vai ser, em termos de gases, né, o volume vai ser 22,4 litros, tá? Então, nós temos essa relação aqui, ok? O que é necessário entender? Nesse primeiro momento, nós vamos ter questões só com elementos ou compostos, elementos ou compostos, tá? A partir daí, nós vamos ter só essas questões com elementos ou compostos para você fazer essas relações entre eles. Aí nós chegamos aqui, relações numéricas, nós chegamos na estequiometria, que vai adentrar aí as quantidades em uma reação. Então, vai ter a relação de 2 ou mais componentes, né? Numa reação, reagentes e produtos, tá? No primeiro aqui, as perguntas são mais diretas, né? As perguntas são mais diretas, pergunta a quantidade ali, equivalente, né? Aqui não, aqui nós temos umas componentes de reagentes e produtos. Aí nós vamos ter aquelas relações, né? Primeiro a receita, né? Nossa receita é qual? Vamos desenhar aqui uma receitinha. A receita aqui que nós vamos ter. A receita é, primeiro, equação. Segundo, balanceamento. Terceiro, regra de 3. Para as questões básicas, né? Regra de 3. Então, aqui nós podemos simplificar como EBR. Não sei que mnemônico usar aqui. EBR. Brasil, né? Pra gente
lembrar dessa sequência, né? É seu hexacampeão. É BR, ok? Equação, balanceamento e regra de 3, tá? Equação, balanceamento e regra de 3. É BR. Quais casos nós vamos ter? Esses casos mais, né, simples, podemos dizer. Ter massa, com massa no dado, massa na pergunta. Podemos ter massa no dado e volume na pergunta, ou vice-versa. Podemos ter volume no dado e volume na pergunta. Podemos ter massa e mol, né? Podemos ter massa e partículas e vice-versa, tá? Esses tipos de casos. O que a gente tem que lembrar quando a gente fazer isso aqui, além dessa equação? O balanceamento é importante porque a gente tem que lembrar dos coeficientes. Coeficientes na regra de 3. Na regra de 3, senão dá errado, tá? Qual é outro componente que a gente tem que lembrar, né? Que é coluna, relacionar coluna e linha. Coluna vai ter só um tipo de grandeza. Grandeza, tá? Coluna. E linha, olha aqui embaixo, linha vai ter os reagentes e produtos, tá? Então, ele pode dar para você, num lado vai ter aqui o reagente que vai dar nesse produto, tá? Ou pode dar aqui um reagente que vai se ligar a outro reagente, e como no caso como é o nome? Pureza, agente limitante, agente excesso, né? Que primeiro faz essa relação aqui. Ok? Então, reagente, produto, reagente, reagente. Então, é necessário que a gente saiba que essa tabelinha vai ter grandeza, reagente, produto, tá? Então, a grandeza, por exemplo, aqui vai ser massa, aqui vai ser volume, né? Isso assim, a gente tem que lembrar isso aqui, pra não esquecer e não pensar muito, né? Durante a questão. O que mais que nós devemos lembrar para fazer essas relações? Aqui eu falei da massa molar, né? A gente pode lembrar MM é igual a MA dividido por mol. Mole esse MM. Mole demais esse MM. Uma coisa assim, né? Pra gente lembrar. MM. Ó, MM, aquele docinho. Coisa assim. Aqui é BR pra gente lembrar da forma, tá? Da fórmula IMM, ok? Então, nós vamos ter que mais essas questões em si e questões que vão relacionar mais de duas. Questões que relacionam mais de duas grandezas, como aquela do agente limitante, e excessivo e excesso, e que tem grau de pureza, né? Aqui, grau de pureza, tem que tirar a pureza para reagir. E aqui tem apresentando medida e rendimento.
ok? Nós vamos ter esses 3 tipos aqui interessantes de questão: rendimento, pureza e agente limitante e agente recessivo, tá? Pureza, porcentagem, rendimento, porcentagem. A gente pode fazer no início, né? No início. Esse aqui a gente pode fazer no final, como nós vimos, né? Agente limitante, quais são os passos? A receita, né? Para agente limitante. Vou fazer aqui a receitinha do agente limitante. Vai ser igual. Primeiro, comparar, tá? Comparar os reagentes. Segundo, só 2 passos. Depois a gente compara os reagentes, vê quem está excesso, quem está limitando, relaciona, tem que ficar fora com esse pequeno, produto e agente limitante. É o limitante, que vem estar é pouco. Limitante, ok? Então, essa aqui vai ser a nossa receitinha para fazer essas fórmulas, tá? Então, essa é a nossa aula sobre alguns exercícios sobre estequiometria. Muito obrigada e até a próxima.